Amigo, nosso assunto principal desse estudo bíblico da vida cristã vitoriosa é trabalhar a sua própria salvação. Essa série de estudo bíblico é conhecida como a vida cristã vitoriosa. Agora, na parte anterior, você ouviu o que Deus fez por nós. Ele nos libertou dos poderes malignos. Éramos pessoas sem Deus, éramos estrangeiros do povo de Israel, éramos os filhos da ira. Deus, por sua misericórdia, desceu a essa terra e derrubou a parede da partição entre o homem e Deus. E depois, Deus deu o privilégio de nascer na família de Deus. Para nossa meditação, vamos abrir Romanos capítulo 8, versículo 14. Na outra parte, eu dizer que o Senhor Deus nos deu a graça de nascermos na família de Deus. Ele quebrou a parede da partição e criou um novo homem em nós. E nos deu a graça de nascermos na família de Deus. Então temos que trabalhar nossa própria salvação. Como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Com temor e tremor. Temos que operar nossa própria salvação. Agora, o primeiro passo é ser guiados pelo Espírito de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui a palavra de Deus diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, para ser conduzido pelo Espírito de Deus, existem algumas barreiras, alguns obstáculos. A menos e até que conheçamos esses obstáculos e barreiras, não conheceremos o problema de viver ou ser guiados pelo Espírito. Esse problema nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui descobrimos que a guerra está acontecendo em nós mesmos, uma guerra entre espírito e a carne. O espírito é contra a carne e a carne é contra o espírito. Agora, a guerra começou e como ela é perigosa. Paulo explica em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 24. Romanos capítulo 7, versículos 14 a 24. Vou ler. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu odeio, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Oh miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu agradeço a Deus pelo apóstolo Paulo que escreveu a situação ou condição de um filho de Deus. Muitas pessoas escondem dentro de seus corações esse assunto. Mas aqui o Paulo diz muito claramente no versículo 15: porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E no versículo 18 ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. E depois ele diz nos versículos 22 e 23, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui o apóstolo Paulo diz muito claramente sobre a lei da carne que está operando em nós.
que a lei da carne é sempre contra o Espírito de Deus. Então, essa guerra está acontecendo entre nós. Agora, de onde isso começou? De onde veio essa confusão? Esse confronto de espírito e a carne? Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. E diz Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes diz: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Aqui da palavra de Deus entendemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele deu-lhe domínio sobre as aves do céu e sobre todos os seres rastejantes da terra. Deus ordenou que os subjugassem e governassem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lemos como Deus formou o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Aqui encontramos como o homem foi criado. O Deus Criador tomou o barro em suas mãos e formou o homem. Era possível para esse grande Deus criar o homem pelo poder da sua palavra. Você sabe, quando Deus diz: haja sol, o sol poderoso veio à existência. Pelo poder da voz de Deus, todas as estrelas, todos os planetas, toda a terra, todos os animais poderosos que vemos na terra e todos os peixes grandes e animais que encontramos no mar foram todos criados pelo poder da voz de Deus. Era fácil para Deus dizer que haja homem, o homem seja criado, então o homem teria vindo à existência, mas dando a você e a mim importância, o Deus Todo-Poderoso pegou o barro, pó da terra em suas mãos e formou o homem. E depois, o que ele fez? Deus soprou em suas narinas o sopro de Deus. Naquele sopro de Deus, a imagem e semelhança de Deus vieram nele, e sua alma e o espírito entraram nele. Agora você pode ver o diagrama que está aqui. Você pode ver em cima o homem. O que você vê como um círculo vermelho é a imagem e a semelhança de Deus. E você vê o círculo amarelo é o espírito do homem. E você vê a parte azul é a alma do homem. O verde é o corpo. Assim, o homem, quando Deus criou ele, dentro dele tinha a imagem e a semelhança de Deus. E ele tinha o espírito, a alma e o corpo. Agora, olha para o espírito. No espírito tem 3 órgãos ou 3 componentes. Número 1 é a consciência, 2 é a intuição e 3 é a comunhão. Da mesma forma, na alma existem 3 componentes: a vontade, a mente e a emoção. Veja, a consciência, vamos ver um por um o que está no espírito. A consciência é o órgão de discernimento. O discernimento do certo e do errado pela consciência não é influenciado pelo conhecimento da mente. Ao contrário, é um julgamento direto, espontâneo. Muitas vezes a consciência vai condenar até mesmo as coisas que antes o raciocínio tolera. O trabalho da consciência é principalmente independente e direto, e não é afetado por persuasões externas. Se um homem cometer um erro em sua conduta, sua consciência vai condenar ele. Deus lida como homem por meio da consciência. Amigo, Deus lida como homem por meio da sua consciência. A consciência é dada apenas para o ser humano. A consciência não existe nos animais. Por exemplo, 2 animais estão brigando. 2 gatos brigam entre si e um mata o outro. Podemos ver que um foi morto e o outro vai para descansar e dormir por causa do grande esforço que ele teve em matar o outro animal. Ele não tem a sensação que ele cometeu um erro, que matei outro gato. Isso porque ele não tem consciência. Mas para o homem, Deus deu a consciência. Se um homem matar outro homem em uma sala, e mesmo ele conseguir ocultar todas as evidências,
Mesmo assim, o que aquele homem faz? Ele foge e se esconde. Por quê? A consciência dele condena ele. A consciência dele convence ele. Você é um assassino. Você cometeu o erro. Então, Deus deu a consciência para os não educados, para os crentes, para os não crentes, aos pastores, aos servos de Deus e a todos. Eu agradeço a Deus por dar essa consciência. E Deus lida como homem com essa consciência. Aleluia! Então, o importante na consciência é, o trabalho da consciência é, principalmente, independente e direto, e não é afetado por persuasões externas. Se um homem cometer um erro em sua conduta, sua consciência vai condenar ele. Deus lida com o homem por meio da consciência. O próximo é a intuição. A intuição é o órgão da visão imediata. Intuição é o órgão usado por Deus ou pelo mundo espiritual satânico. Deus é conhecido pela intuição do homem. Veja, em cada homem existe um órgão chamado intuição, através do qual Deus fala para o homem. Eu agradeço a Deus por essa intuição. A voz mansa de Deus é recebida no órgão da intuição e depois é encaminhada para a nossa consciência e depois a nossa alma. O terceiro órgão é a comunhão. A comunhão. Esse é o órgão de comunhão com Deus ou com espíritos satânicos. A comunhão é uma área onde o Deus é o Espírito, e no mundo espiritual tem muitos espíritos, e esses espíritos vêm e tentam fazer contato com o Espírito do homem. Esse lugar no Espírito é chamado de lugar da comunhão. Agora, voltando para a alma. Na alma, como eu expliquei para vocês, na alma tem a vontade, a mente e a emoção. A vontade é o órgão deliberativo, é onde reside o poder do julgamento. Ela toma a decisão de fazer ou não fazer. Sem a vontade, o homem seria como uma máquina. Veja que todo homem tem um órgão deliberativo. É onde reside o poder do julgamento. Ele toma a decisão de fazer ou não fazer. Sem a vontade, o homem seria uma máquina. Depois, o segundo é a mente. A mente é o órgão pensante. É o nosso intelecto, nosso conhecimento de inteligência e tudo com capacidade mental. Sem a mente, o homem seria totalmente tolo. Então, a mente é o órgão pensante. E se não tivermos a mente, o homem seria totalmente tolo. E depois, o terceiro é a emoção. A emoção é o órgão dos sentimentos como amor, ódio, alegria, tristeza, ciúme, etc. Sem emoção, o homem seria como pedra ou madeira. Assim, também, a emoção foi dada ao homem pelo Deus. E no corpo você tem 5 sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua e toque. Assim, Deus criou o homem quando Deus soprou no homem a imagem e semelhança de Deus. E o Espírito de Deus veio, o Espírito do homem veio. E depois a alma e o corpo. Isso o Paulo também diz no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu oro a Deus, o vosso espírito e alma e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo fala sobre a alma, espírito e o corpo. E é importante que nossa alma, espírito e corpo sejam conservados, irrepreensíveis diante de Deus. Agora, uma coisa importante que temos que entender, amigos. Por que Deus criou o homem do pó da terra? Esse segredo muitas pessoas não entendem. Deus nos amando, criou-nos do barro. E ao nos criar do barro, Ele nos deu a oportunidade de ser iguais a Ele. Se Ele nos criar igual a Ele, então o Criador é um passo acima a nós. Estamos um passo abaixo, mas Deus, ao nos criar, deu-nos a oportunidade de operar nossa própria salvação. E podemos ser elevados ao nível de Deus. Podemos chegar a uma posição superior como igual a Deus. Esse é o plano de Deus eterno. Quando lemos, como todos sabem, João diz que não sabemos o que seremos, mas uma coisa que sabemos: quando Ele aparecer, seremos como Ele. E no capítulo 21, Apocalipse, versículos 1 a 4, quando lemos, descobrimos que Deus desceu para habitar como homem. Deus criou um novo céu, uma nova terra, e Deus virá e habitará com o homem. Amigos, por favor, entendem.
O plano eterno de Deus ainda não começou. Deus apenas está preparando o plano eterno. Muitas pessoas não entendem disso, mas pelas Escrituras é muito claro. Para esse plano eterno, por meio disso, Deus está preparando um grupo de pessoas para estar com Ele, para governar para todo o sempre. Para fazer você entender, eu posso ilustrar isso de tal maneira. Por exemplo, se você quiser ou você deseja construir uma grande casa de 20 quartos, ou um palácio, ou uma grande mansão, o que você faz? Você compra cerca de 1.000 pés quadrados, 1.000 metros quadrados de uma área, ou 2.000 ou 5.000 metros quadrados de uma área, e você construi uma grande parede composta, e você começa a cavar para a fundação da grande mansão de uma grande casa. Mas antes de construir aquela grande casa, o que você faz? Você faz um pequeno barraco onde você pode guardar o cimento e o material da construção, e é possível que você também fique lá com uma pequena cozinha móvel e pequeno banheiro e algo assim, porque você mora lá temporariamente e continua a construção. Quando a construção dessa casa grande é concluída, antes da cerimônia da inauguração, ou antes de você entrar naquela nova casa, o que você faz? Você vai demolir, destruir aquele barraco, o pequeno barraco que você usava para construir a grande casa, e você planta um pouco de grama lá, ou você faz um jardim lá, ou torna aquela área linda, porque em comparação com aquela mansão bonita, esse pequeno barraco parece feio. Por isso você vai destruir aquele velho barraco que você usou para construir a nova mansão. Assim, da mesma forma, Deus Todo-Poderoso tem um plano para um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. E quando isso for concluído, Deus destruirá essa terra. Os cientistas concordam que essa terra não pode durar muito. Alguns meses atrás, eu li um artigo no jornal, cerca de 153 cientistas famosos de todo o mundo disseram: a menos que façamos algo drasticamente nos próximos 8 anos, perderemos a chance de salvar essa terra. Eles declararam que os recursos dessa terra estão diminuindo. Água potável, recursos de petróleo, recursos de carvão e todos os outros recursos estão diminuindo e chegará um momento em que a terra será inútil. Por isso, na palavra de Deus também está escrito que Deus removerá essa terra como um pano velho e Deus vai criar um lindo novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém, em que não haverá pecado, não haverá Satanás, não haverá doenças, não haverá murmurações, não haverá problemas, nem tristezas, nem noite, nem dia. Essa será uma experiência gloriosa. Não haverá nada de Satanás, não haverá diferença alguma. Para isso, Deus usa essa terra. Agora, quando Deus usa essa terra, Deus tem uma natureza para testar o homem. O profeta Jeremias profetizou sobre isso. O livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 12. Jeremias, capítulo 20, versículo 12. Porém, o Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração. Aqui o Senhor Deus diz que Deus prova os justos. Por que Deus prova os justos? Ele lhes dá oportunidade para escolher o certo ou o errado. Você sabe que Deus nos deu o livre arbítrio, a vontade de decidir. Na alma, Deus nos deu um órgão chamado vontade, a força da vontade para decidir fazer ou não fazer. E Deus deu a mente para pensar o que devemos fazer. E Deus, depois de dar esse livre arbítrio e a mente, Deus fez planos para testar o ser humano. Quem será o digno de viver com Ele no novo céu e na nova terra? Presta atenção. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus vai começar em novo céu e em nova terra, onde não haverá pecado. E nesse novo céu e a nova terra, Deus não viverá longe. Deus virá e habitará conosco. Para isso é necessário que Deus tenha algumas pessoas iguais a Ele, de igual status. Por isso Deus nos criou com o pó da terra. E Deus nos deu o livre-arbítrio e a mente, para que possamos escolher o que é bom para nós. Por isso, no Jardim do Éden, Deus fez um plano. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Por favor, entenda, Deus criou um lindo jardim. Naquele jardim, Deus providenciou todos os tipos de árvores com frutas lindas e tinha uma árvore da vida. E no meio do jardim que Deus criou, tinha uma árvore de conhecimento do bem e do mal. Depois, no capítulo 2, versículo 16 e 17, lá Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem ao primeiro homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de cada árvore do jardim tu podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, pois no dia em que comeres, certamente morrerás. Amigos, Deus criou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficava no meio do jardim, e Deus diz uma palavra: não coma esse fruto. Não coma o fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Deus não fez uma cerca ao redor. Deus não colocou anjos para guardar essa árvore. Deus simplesmente diz para não fazer isso. E Deus deu ao homem o livre-arbítrio, um órgão nele, o órgão da vontade, se fazer ou não fazer. E Deus deu ele a mente. Veja, como Deus está testando o homem. Muitas pessoas não entendem disso. Deus providenciou um lindo jardim com todos os tipos de frutas e também para testar o homem. Deus plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio. E Deus diz para não comer dela. E depois, o que Deus fez? Deus providenciou uma bela parceira também para ele. É por isso que lemos no versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Vou ler. E o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Veja, como Deus está fazendo as coisas. Por favor, entenda os caminhos de Deus. Deus criou o homem, ele estava sozinho, ele recebeu o mandamento de Deus, ele recebeu o aviso de Deus. Depois Deus fez um plano para criar uma pessoa para ele e para consolar ele. E lemos em versículos 21 a 24. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, e a levou ao homem. E Adão diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Por favor, entenda, Deus deu a Adão a ordem de não comer da árvore do bem e do mal, que está no meio. E Deus deu a ele um companheiro que é como ele. Essa é Eva. Eu acredito que Adão começou a amar Eva e seu relacionamento aumentou. E aí veio o teste. Louvado seja o Deus. Veja, depois de tudo que Deus tem providenciado, coisas muito boas, um jardim lindo, frutas lindas e uma bela companheira, o teste começa. Sobre o teste, nós lemos em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. O que aconteceu no Jardim do Éden? Por favor, entenda muito bem. Deus criou o homem na sua imagem e semelhança. Deus deu a ele o poder de decidir, que é chamado a vontade, e também a mente e a alma. E também Deus deu para ele uma bela companheira, que era como ele. Depois, o que Deus fez? Ele enviou o tentador Satanás ao Jardim do Éden. Tentador Satanás veio na forma de uma serpente, e o que ele diz? Perguntou ele à mulher: Deus disse que não comereis de todas as árvores do jardim? Quando esse Satanás veio na forma de uma serpente ao jardim do Éden e começou a falar com Eva, era possível para Eva dizer: quem é você?
por que você veio aqui? Era possível para ela expulsar ele, mas em vez de expulsar o Satanás, ela começou a entreter ele. Ela começou a falar com ele. Ela abriu a porta da conversa com Satanás, que também é um espírito. Então ela diz, e a mulher diz à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Veja, através da conversa, ela está até revelando as coisas secretas, revelando coisa importante. Ela diz que você pode comer todos os frutos do jardim, mas não coma dos frutos que estão no meio do jardim. E se você comer, você morrerá. Não tinha necessidade disso. Eva não precisava dizer isso a Satanás. Mas por meio dessa conversa espiritual, ela fez isso. Satanás é um espírito, Eva também tem seu espírito próprio. Assim, Satanás conseguiu uma entrada na área espiritual da Eva. E no espírito você sabe que tem comunhão, como eu já expliquei. E nessa comunhão, o espírito de Satanás teve uma oportunidade e por meio da sua comunhão, algo estranho aconteceu. O que aconteceu? A carne nasceu. Foi uma relação espiritual. O espírito de Satanás e o espírito da Eva, ambos se uniram e a carne nasceu. William Branham, o fundador do grupo de Só Jesus, Apenas Jesus, ele escreveu um livro. Naquele livro ele diz: Satanás cometeu adultério com a Eva e foi assim que nasceu Caim. Mas da palavra de Deus, que é muito clara, nós entendemos que Caim nasceu de Adão. Ele não sabia o mistério que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu lá, quando o espírito da Eva e o espírito de Satanás misturaram, então nasceu a carne. O filho de Satanás, a carne, nasceu. A carne não foi criada pelo Deus. A carne nasceu. Agora, quando a carne nasceu, o que ela fez? Versículo 6 lemos: E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Olha só o que aconteceu. Veja, quando o espírito de Satanás e o espírito da Eva se misturaram, a carne nasceu, e através da carne o desejo veio. Quando a carne nasceu, Eva começou a olhar para o fruto. O desejo aumentou e ela arrancou a fruta e primeiro ela comeu. Acredito que antes desse incidente, sempre que ela arrancava uma fruta, eu acho que ela deveria estar levando para seu parceiro Adão e os dois costumavam comer juntos. Mas agora, nesse caso específico, por causa da carne nela, o desejo aumentou e ela arrancou o fruto e o desejo era tanto que ela comeu primeiro. Você entende disso? Por causa do desejo, ela comeu primeiro e depois deu ao seu marido Adão. Adão, naquela hora, ele já estava amando sua esposa. Ele era um pouco descuidado. Ele não era cuidadoso. Ele era um pouco descuidado. Ele não prestou atenção. Então, ele nem se importou. Acredito que ele não teria perguntado que de onde veio essa fruta. Normalmente, ele comia todas as frutas que ela dava. Então, ele não tomava cuidado de onde a fruta veio. Ele também pegou a fruta e comeu. Você sabe o que aconteceu? Imediatamente a glória do Senhor se afastou deles. Você sabe que eles não usavam as roupas como nós usamos. Eles estavam vestidos com a glória de Deus. Assim como Deus está vestido com luz como sua vestimenta, a luz como suas roupas, da mesma forma, o primeiro Adão e a Eva estavam vestidos com luz como suas roupas. No momento em que comeram a fruta, as roupas se afastaram deles. A imagem e a semelhança de Deus se afastaram deles. Por que veio um estranho? Por favor, entenda. Como esse estranho, conhecido como a carne, chegou? Um estranho entrou no santo Adão e Eva. Agora, podemos estar culpando Adão e Eva porque eles fizeram isso. Mas amigos, hoje em dia também, Satanás anda ao redor com seu controle remoto. Você sabe que na televisão você tem um controle remoto? Nós lemos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Lemos uma escritura. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ali o Pedro diz: o que Satanás está fazendo atualmente? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por favor, leia. Sede sobrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Agora veja, aqui Pedro diz
Sê sobrio, sê vigilante. Seu adversário Satanás anda em derredor a quem possa tragar. Não pense que Satanás está vindo com um chifre na cabeça. Não, meu querido amigo. Ele está vindo como uma pessoa gentil e ele tem um controle remoto com ele. E você sabe que você e eu, cada um de nós, tem seu filho dentro de nós. Seu filho está dentro de nós. Qual é o nome do filho dele? A carne. A carne não foi criada por Deus, é o produto de Eva e Satanás. Quando os dois fizeram comunhão no Espírito, essa carne nasceu. Então, você e eu estamos andando no mundo com essa carne. E ele é filho de Satanás. Agora, o que Satanás faz? Ele anda em derredor com seu controle remoto. Você sabe, na televisão, você tem um sistema de controle remoto. Quando você pressiona o controle remoto, todos os canais abrem. Então, Satanás chega e fica de pé quando você está andando em shopping. Lá viu um carro lindo ou uma coisa bonita. Satanás vem lá e pressiona seu controle remoto. E de dentro, o seu filho, que é chamado carne, a carne, ele vai te dizer: oh, olha esse carro, olha essa peça bonita, olha aquele móvel lindo, por que você não compra isso? Assim, o filho de Satanás, a carne, fala com você através da sua alma e a sua mente e sua vontade entram em ação. Sim, isso é bom, aquele carro é bonito, esse móvel é bonito, aquela peça é bonita, aquele vestido é bonito. Assim, nós somos atraídos e compramos. Assim, muitos filhos de Deus que começaram sua vida no Espírito, gradualmente terminaram na carne. É isso que Pedro está avisando. Satanás está andando em derredor a quem possa devorar. Satanás está tentando descobrir a quem possa tragar. Veja o que aconteceu quando a carne veio. Adão e Eva ficaram nus. A santidade de Deus afastou deles. E eles se esconderam. Porque a santidade de Deus foi tirada deles. E a comunhão de Deus terminou com eles. E eles vão e se escondem. Da mesma forma, quando nós damos as tentações, quando nós nos entregamos aos desejos do nosso coração, então Satanás nos vence. Ele nos vence. Por isso é importante nós vencer nossa carne. Na próxima parte, estaremos ensinando como vencer a carne, toda a destruição que essa carne traz. Mas, por favor, entenda que a carne não foi criada por Deus. A carne é o produto da união espiritual entre Eva e Satanás. E essa carne está em todos nós. E essa carne dá o desejo. O que é carne? Não estou falando sobre a carne que está debaixo da sua pele. Não essa carne. Estou falando da carne que é a força maligna. O poder maligno é o poder que dá desejos, que instiga desejos em nossos corações, a fim de afastar-nos de Deus. E se Deus permitir, estudaremos mais sobre essa carne na próxima parte. Meu amigo, você pode ser um pastor, você pode ser um pregador, você pode ser um apóstolo, você pode ser um profeta, você pode ser um presbítero da igreja, você pode ser um crente comum. Por favor, entenda que em você existe a carne. Você pode ter tomado o batismo nas águas e pode estar cheio do Espírito Santo, mas você deve entender, como Paulo diz, tem carne em cada um de nós. Deus permitiu que essa carne nascesse em nós. Essa é a luta espiritual que sempre nos opõe a andar no Espírito. Essa carne é o produto de Satanás. Então lembre que onde quer que você vá, você vai com o filho de Satanás dentro de você. Lembre-se disso. Todos os filhos de Deus devem entender, embora você seja nascido de novo, embora você seja lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, embora você esteja cheio do Espírito Santo, você pode ser um pregador, você pode curar muitas pessoas por meio da sua pregação e com seu dom. Você pode ser um grande homem de Deus, de grande reputação, mas por favor entenda que você está andando com a carne em você. Quando você vai ao mercado, essa carne está lá. Quando você está na cama, a carne está lá. Quando você encontra com pessoas, a carne está lá. Lembre disso sempre, que a carne que está em você é o filho do inimigo. Quando o pai dele, o Satanás, bater a porta do seu coração, se a carne não for controlada, ela vai abrir a porta e o Satanás vai entrar. Muitos cristãos, muitos crentes, muitos pastores, muitos pregadores, muitos poderosos guerreiros de Deus perderam a batalha porque não foram cuidadosos com a carne que está neles. Então, amado, entenda tudo o que você está fazendo. Há um estranho sempre esperando para te ajudar.
Um estranho sempre esperando para te dar algum empurrão. Um estranho sempre esperando para te dar algum conselho. Quem é ele? Essa é a carne, a cria de Satanás. Isso nasceu em você e estará lá até que você dê o seu último suspiro nessa terra. Agora temos que manter essa carne sob controle. Esse assunto, se o Senhor permitir, eu estarei falando, vou ensinar na próxima parte. Como podemos vencer essa carne? Como podemos manter essa carne no controle? Esse é o assunto principal. Isso significa realmente operar nossa própria salvação. Quando Deus permite a carne nascer em nós, Deus também nos diz, por meio do Paulo, operar, efetuar, trabalhar a sua própria salvação com temor e tremor. É bom que nós fomos salvos e se não nos concentrarmos, se você não estiver atento e cuidadoso, a carne nos vencerá. Por isso é muito importante hoje lembrar que, embora você seja um filho de Deus, a carne está em você e ele é uma pessoa com experiência. O pai dele, Satanás, está sempre esperando ao lado de fora para acordar ele, para instigar ele, para que sua vida espiritual seja destruída. Nós vamos continuar em próxima parte.